E ela fica, gente, até o ano de 1939. Aí é quando surge, né, a figura do Francisco Rebolo, que quando o Corinthians foi fundado, ele já tinha 8 anos de idade, ele nasceu em 1902 e morreu em 1980. Ele que normalmente costumava levar a marmita para o seu irmão José, que era amigo do Antônio Pereira, também pintor de paredes, o irmão dele também era pintor de paredes. Então ele começou, aí teve uma partida, ele foi jogar no time do Associação Atlética São Bento, ele vai jogar lá. O Antônio Pereira, quando eu vi ele jogando, ele falou, pô, vocês não querem ir lá pro Corinthians? Pô, vai lá pro Corinthians, joga muito bem, eu gostei do seu jogo e tal. Ele vai em 1922 e fica jogando até 1927. Ele não era titular absoluto, até porque tinha jogadores melhores que ele, mas a importância dele, quando ele coloca o remo e quando ele coloca a âncora dentro desse escudo que foi, né, foi modificando com o tempo, depois de muito tempo que fica praticamente 20 anos com o círculo redondinho ali, sem o remo e sem a âncora, ele faz a grande mudança, que era incorporar o quê? O Corinthians já era um time poliesportivo. Em 1939 é quando o Corinthians começa a participar pela primeira vez dos campeonatos oficiais de remo. Então, essa questão de você botar o remo e a âncora, nada mais é do que era uma maneira de você, o Corinthians, tanto na terra como no mar, entendeu? Era uma simbologia de que ele estaria em todos os momentos, em todas as partes, e esse escudo, a gente não vai seguir isso porque ele vira há muito tempo ainda meio, né, meio robusto ali, não tão bem acabado, ele vai ter um acabamento maior mesmo, só em 1979, mas foi o Francisco Rebolo, que foi nosso ponta direita, que foi campeão paulista em 22, 23, 24, não jogando algumas vezes, e fez essa grande mudança, que segue até hoje, né, esse escudo que está aqui no meu peito, esse escudo que está no coração de vocês, na mente de vocês, foi ele que deu o primeiro passo para modernizar mesmo o escudo que nós trazemos até hoje sem a borda, gente. É isso. Estreia ali contra o Vasco, né? A estreia oficial mesmo na camisa foi contra o Vasco, não é isso? Sim, contra o Vasco da Gama. Não era Rio-São Paulo, naquela época não existia ainda, né? Era jogos amistosos, né? O Vasco tem uma história interessante com a gente. Muitas coisas aconteceram entre Corinthians e Vasco, que, cara, se a gente for contar, o Vascaíno vai ficar com raiva da gente, a gente não quer isso, mas o Vasco sempre esteve presente nos nossos grandes momentos, inclusive o Bahia foi interessante, gente. O Gambarota, quando ele sai em 1930 do Corinthians, ele vai ser quase aposentado já, ele se muda para Salvador e vai jogar lá por um tempo, na época no Esporte Clube Bahia, fundado no dia 1 de janeiro de 1931. Só que assim, como ele foi para lá e falaram de montar um escudo da época, no final de 1930 ele vem com o pessoal do Bahia se reunir justamente com os dirigentes, vamos dizer dirigentes, várias pessoas responsáveis pelo Corinthians, pedindo um obséquio se eles não se importariam que o Bahia copiasse toda a parte de estética, né, do que era do Corinthians para montar o Esporte Clube Bahia, tanto é que a diferença são as cores, o nome naturalmente, a data da fundação e o estado da Bahia que está no lugar da bandeira de São Paulo. Então isso só foi possível devido a uma conversa de Gambarota juntamente com os dirigentes do Bahia e uma gentileza na época de quem comandava o Corinthians, se não me engano, era o Alfredo Schuring, ele que autorizou e ele que permitiu que o Bahia usasse esse distintivo aí. Eu fui dar uma pesquisada, né, sobre essa coincidência aí, né? A gente pode chamar do nosso irmão de símbolo, ou nosso filho, né? Mais um filho, né? A gente pode ter vários filhos aí. Precisa avisar o City lá, Thiago, precisa avisar o grupo City lá disso aí agora, viu? Eles parar de roubar jogador nosso. Acho que eles não têm muita ideia da história. Mas o Bahia foi fundado, né, na fusão de duas equipes, né? A Associação Atlética da Bahia e o Clube Baiano de Tênis. E aí, nas histórias que eu fui pesquisar ali, se dizia que esse símbolo redondo com a bandeira e tal, ele passava uma imagem de tradição e identidade forte. Então, eles quiseram trazer essa seriedade que o Corinthians já tinha imposto no futebol paulista para o futebol baiano, não é isso, Rui?
É exatamente isso, até porque a grande sacada, a grande resistência do Corinthians, vou voltar um pouquinho no tempo, vocês já comentamos na outra live, que foi a questão das revoluções, né? As revoluções foram o grande marco daquele momento, e o Corinthians parece que era uma bandeira, né? Vai ter uma influência isso na década de 40, eu vou contar para vocês por que tem uma influência na década de 40 também, esse engajamento de Corinthians e pátria, de Corinthians e povo, é muito ligado a isso. Então, como você mesmo disse, é como se fosse um mantra, uma espécie de um símbolo, como eu disse para vocês, de resistência, que já tinha suportado bombardeios, vai ter outros probleminhas aí na década de 40 que eu vou citar também, quando nós entrarmos diretamente nesse assunto. Então, quer dizer, tem muita coisa ligada. O Corinthians é muito contemporâneo, né, com as histórias do Brasil, com as histórias das transformações, das inclusões que houveram em São Paulo e também no próprio Brasil. Você vê o Bahia preocupado com essa questão da imagem, de querer ter. Já conheci a história do Corinthians, do Gambarota, quando foi para lá, falou sobre isso, sobre essa transformação, um time tão novo e tão vencedor e tão popular. Não à toa o Bahia também se tornou um time popular, né? Hoje é o time maior torcida da Bahia. É isso. E a arte do rebolo, né, assim, ela é irretocável, né, assim, cada elemento que a gente tem nesse símbolo é realmente uma obra de arte, né, a gente tem a honra de ter um símbolo que ele se destaca entre todos os símbolos do mundo, praticamente, né, se a gente, né, tem aqueles memes, né, se você sombrear o distintivo do Santos, deixar só a sombra, você não sabe se é do Santos, se é do Barcelona, se é do Novo Horizontino, se é do Bragantino antigo. O do Corinthians não, né? O do Corinthians, se você sombrear isso aqui, não tem ninguém que tem igual. É só o Corinthians, né? É uma coisa incrível. Eu tenho essa questão aqui, se eu não me engano, foi até o Kaká, né? O catalão que levantou essa coisa da bordinha branca em volta do nosso escudo, que eu até estava dando uma pesquisada outro dia, depois que o Kaká levantou tal, eu mesmo fui dar uma levantada aí no que tinha de informação sobre isso, e eu encontrei camisetas já da Topper, da anterior à Nike, que aquela, inclusive, da Pepsi, que eu não, já aparecia ali umas bordas mais avantajadas, assim, né? Aquela borda branca grossa, feia, né? Depois sumiu um tempo, depois voltou de novo. Ô Rui, o que você acha dessa bordinha branca aí? Você, né, que estudioso aí dos escudos, o que você acha e o que você acha que atualmente a nossa diretoria deveria fazer? Porque tem gente que acha bonito, tá? Inclusive, o que você acha? Eu acho horroroso. Bom, eu acho horroroso, eu acho que é uma preguiça, uma maneira de que uma empresa que ganha muito dinheiro com as nossas camisas, tanto é que uma camisa é muito cara, de nós não ou faltou alguém da diretoria cobrar um pouco mais da parte original do nosso escudo, de manter uma tradição, de manter uma coisa que é oficial e registrada, né? E nenhum registro nosso que existe no nosso escudo tem a borda. Se você pegar todos os requerimentos, todos os formulários que tem no Corinthians, envelopes, todos os escudos são sem borda. Eu não sei onde foram inventar isso. No portão do CT. O CT já foi mudado, porque acho que o catalão foi lá e meteu uma pedrada lá. Mas mas é o seguinte, eu acho que faltou. Me parece que houve um questionamento depois. Por que tem essa borda? Nós colocamos, mas vocês não falaram nada, a gente foi deixando. Parece que foi uma coisa tocada, sabe? Nunca deram muita importância. Eu vou repetir para vocês sobre a nossa história, e nunca deram muita importância daquilo que são os nossos símbolos importantes, né? As nossas coisas que ultrapassam barreiras, vai para outros lugares do mundo. Então, eu acho que você manter a sua parte original, a sua originalidade, ela é muito, muito significativa. Tanto é que qualquer mudança no distintivo deveria ser votada pelo próprio estatuto. Isso não passou pelo conselho, não passou por ninguém. Simplesmente tocaram lá, foram aceitando goela abaixo. Quer dizer, agora algumas pessoas estão gritando para ver se muda. Eu honestamente, a minha opinião real é horrível. Eu tenho uns calções aqui, cara. Se eu fosse buscar agora e colocar, o pessoal fala, pô, joga esse calção fora, Rui. Só não jogo porque é do Corinthians. É horrível.
o acabamento é horrível, é de um mau gosto, além da preguiça, né? A impressão que você tem, tanto, viu, Gastão, e tanto, meu amigo, tanto faz, parece que você comprou um material na feira, parece que você comprou uma camisa na feira, sabe?